Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Jeosafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Disse ele: subirei, e eu serei como tu, e o meu povo como o teu, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando como uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguiam não tinha água. Amém? Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. Versículo 11, vamos ler. Então disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Amém? Digam glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Podem sentar. Amém? Louvado seja Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem quer ouvir o Senhor, diga glória a Deus. O tema do nosso ensino hoje, irmão, eu botei 2 temáticas aqui no nosso ensino. Uma, ela pega bem, não é muito pesada, mas a segunda vai pesar um pouco. Amém? A temática do ensino de hoje. Mas não tome isso como indireto para a sua vida. Bem, porque é apenas uma temática. Aqui diz assim, ó, a minha temática: agindo sem a direção de Deus. Amém? É o tema do ensino de hoje. E o outro tema que eu coloquei em cima desse tema é: diga comigo, quando o crente, fale com fé, diga quando o crente quebra a cara. Entendeu? Vocês vão entender já já quando é que o crente quebra a cara. Nós vamos ver, baseado nesse texto aqui, no capítulo 3 de 2 Reis, do capítulo 3, de 6 ao 10, nós vamos ver quando é que o crente quebra a cara. Amém? Eu quero deixar aqui rapidamente para vocês exemplo de pessoas que agiram, que é o tema da mensagem também, agiram sem a direção de Deus. Exemplo de pessoas que agiram sem a permissão de Deus. Vou te dar um exemplo. No livro de 1 Samuel 13:8, nós vamos ler. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que agiu sem a direção de Deus. A Bíblia diz que Saul, no capítulo 13 de 1 Samuel, versículo 8, a Bíblia fala que Saul, ele ofereceu sacrifício. Amém? E Saul, irmão, ele fez isso sem a direção de Deus. Por quê, pastor? Porque na época da lei, só quem poderia oferecer o sacrifício era o sacerdote. A Bíblia diz que, pelo fato de Samuel demorar, a Bíblia diz que Samuel demorou 7 dias para vir até Saul. E a Bíblia fala que o povo começou a se afastar de Saul. Saul, com medo de perder o povo, ele foi lá e ofereceu o sacrifício. Quando Samuel chegou, a Bíblia diz que Samuel repreendeu Saul pelo aquele feito que ele fez. Amém? Então,
Saul, eu estou te dando um exemplo de uma pessoa que sempre agia sem a direção de Deus. Deus também falou para Saul ir na cidade dos Amalequitas matar todo mundo, da criança de mama ao idoso. A Bíblia diz que era para matar tudo. E não era também para trazer o despojo da terra. A Bíblia diz que Saul foi, matou a criança de mama, matou o velho, matou todo mundo da cidade, matou os Amalequitas, mas trouxe o rei Agag vivo e trouxe também todo o despojo. Então Saul, ele agiu sem a direção de Deus, porque a ordem de Deus foi para que Saul fosse lá e matasse tudo. Mas a Bíblia diz que ele matou a criança de mama, a Bíblia diz que ele matou o idoso, a Bíblia diz que ele matou os soldados, o povo, mas ele trouxe o rei Agag e também trouxe o despojo. O que significa despojo, pastor? Para você poder entender. O despojo nada mais é do que a riqueza da terra. Naquela época, quando o rei invadia outro país, outra cidade, que eles venciam aquela cidade, eles traziam tudo que era daquela cidade: o gado, a ovelha, o carneiro, o bode, o ouro, a prata, a vestimenta, tudo eles traziam. Mas nessa batalha, se nós formos ler o texto por si, vai dizer que Deus mandou ele não trazer nada. Deus deu ordem para ele matar todo mundo. Note que a Bíblia diz que Deus mandou ele matar da criança de mama. Você imagina, Deus mandou matar, está na Bíblia, Deus mandou matar da criança de mama ao idoso, mas disse que não era para trazer despojo nenhum.